Noite, vamos começar mais uma live aqui para a gente falar do resumo semanal de notícias, tudo que aconteceu nessa última semana, né, de mais relevante. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Mario Franklin Corretora. Espero trazer bastante informação para vocês. Como sempre, a gente coloca aqui à disposição para tirar as dúvidas antes, durante e depois, né? Então, podem deixar seus comentários, suas dúvidas. E qualquer observação que queiram fazer, que a gente está sempre à disposição aqui para poder tentar esclarecer o máximo possível. Também peço que compartilhem, que chamem seus amigos, curtam, né, para a gente poder sempre ter atingir o maior número de pessoas. Ressalto que essa live fica gravada depois aqui no IGTV, também a gente disponibiliza no YouTube, principalmente para aquelas pessoas que querem assistir numa velocidade um pouco mais alta para poder acelerar o processo, né? Então, é isso, né? Lá para as 9 horas, até as 9 horas da noite, a gente deve disponibilizar lá no YouTube. Então, sem mais delongas, né, vamos começar aqui já pelo cenário internacional, pela política internacional. Nos Estados Unidos, a Casa Branca divulgou 92 nações de baixa renda e da União Africana que obterão doses da Pfizer, né? E aí o ponto fica que o Brasil não está dentro dessa lista, infelizmente, não vamos receber essas doses doadas pelos Estados Unidos, né? Mas é uma boa política que os Estados Unidos estão fazendo aí para poder ampliar, né, a vacinação no mundo. Na Rússia, a Rússia ameaçou de abandonar o projeto de estação espacial internacional caso as sanções dos Estados Unidos não sejam eliminadas, né? Então está tendo uma briga aí Estados Unidos e Rússia, a gente já comentou disso em algumas semanas aí para trás, né? E a Rússia está tentando contornar essa situação e está utilizando agora, por exemplo, da estação internacional como uma arma, né, da estação espacial internacional como uma arma para poder negociar esse cenário, né? Vamos ficar de olho nos próximos passos também. O G7 ele diz que vai discutir medidas para uma recuperação econômica mais justa, sustentável e inclusiva que responda aos desafios únicos, né? Isso foi a fala dos Estados Unidos, né, optando aí por uma conciliação única, né, tentando chegar num momento melhor para o mundo como um todo, né? Então, o G7 tentando trabalhar aí nessa questão, né? Vale lembrar que na semana passada a gente falou sobre o imposto único, né, para grandes empresas multinacionais, né, que está ainda em discussão, vai ser levado para o G20, né, mas parece que está tudo certo para poder fechar em 15% no mínimo, né? Então vamos acompanhar um pouquinho também disso para ver o que evolui. Partindo já para a parte de mercado internacional, né, nos Estados Unidos o índice de preço ao consumidor, né, o CPI, ele subiu 0,6%, né, em maio e 5% na base anual, ele ficou acima do esperado. Esse aumento, né, bota uma pressão no Fed, né, para poder ver se vai ter um aumento da taxa de juros lá, né? Isso levou as bolsas ontem a ficarem um pouco mais de lado, ainda fora um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho de bolsa mais para frente aqui, né? Mas foi um cenário que foi um pouco acima do esperado, mas não foi tanto, então ficou naquele meio termo, né? E aí, é isso, não é? Como é que vai ser? Como que o Fed vai se comportar? Então, estamos esperando o Fed responder, né, com a taxa deles para ver se vai ter. O fato é que já teve um aumento na taxa, na expectativa de taxa ocorreu um aumento, né? Isso é importante a gente ressaltar. O Banco Central Europeu, né, prevê uma inflação de 1,9% em 2021 e a Christine Lagarde, né, disse estar mais otimista do que há 3 meses atrás, né? Então, a situação na Europa anda melhorando numa velocidade melhor do que a esperada pelo Banco Central Europeu, né? E com isso está deixando o Banco Central mais otimista, né? Então, para que quem sabe a gente consiga enxergar um cenário de volta à normalidade da economia, né, num período mais curto, né, vamos dizer assim. E por falar em Europa, né, na Alemanha
as exportações aumentaram 0,4%, né, e as importações recuaram 1,7% no mês. Né? Então é interessante que a Alemanha passou a exportar mais e importar menos. Né? A mudança cambial impacta aí de alguma forma, né? Mas, por exemplo, o que ela trazia lá do Brasil, né, por exemplo, ficou um pouco mais caro com a queda das cotações, né? Mas ainda bastante vantajoso. Né? Vamos falar disso um pouquinho mais para frente também. Passando agora para o cenário nacional, né, na política brasileira, o presidente Jair Bolsonaro ele teve pesquisa aí do Poder Datas sendo divulgada que mostrou que a aprovação subiu para 38%, né, e a reprovação do trabalho caiu para 52%. Isso demonstra uma melhora dos números, né, porém a gente ainda enxerga números bem difíceis, né, bem ruins, né, em termos de aprovação. Né? E até representando isso, né, saiu e ele resolveu, durante seus passeios, né, resolveu aparecer dentro de um avião comercial da Azul, lá no Espírito Santo. Né? E com isso ele teve, obviamente, aquele povo que tietou ele, querendo tirar foto e tudo mais, e teve aquele pessoal xingando, pedindo fora o Bolsonaro, entre outras coisas, né? E é interessante aí, né, nesse cenário, a gente avaliar, né, que mostra que realmente ele não tem a unanimidade que ele achava que ele tinha, né, que ele fica vendo quando ele vai nos passeios dele em locais específicos, né? E então começa a mostrar isso e talvez dê um choque de realidade para ele. Isso vai também, né, na sequência do que ele também teve outras falas durante o dia, né, e ele disse, uma delas foi o que ele disse que o Queiroga, né, fará um parecer para desobrigar a máscara em vacinado. Imagino eu, né, não tenho certeza, obviamente, né, isso é só uma análise da notícia que eu estou fazendo, que a partir do momento que o Bolsonaro ele fala num dia que as vacinas são experimentais e que elas não são aprovadas e que não existe, que da mesma forma que os remédios não estão comprovados cientificamente, tá? E ele solta isso e as pessoas caem em cima dele por causa disso, com certa razão, porque a forma dele falar é completamente incorreta. As vacinas são sim experimentais, são sim emergenciais, não experimentais, elas são emergenciais, mas não significa, elas têm uma comprovação científica para ser usadas em modelo emergencial, né? E a partir do momento que elas puderem, elas vão ser realmente aprovadas com todas as melhorias necessárias ao longo do tempo. Mas o grande ponto aí não é esse, né? O grande ponto não é se a vacina é emergencial ou se ela não é emergencial. O grande ponto é que a vacina tem que ser usada, né? Pelo menos é o que a gente tem de melhor hoje contra o coronavírus, né? Então, a forma dele falar impacta nisso, as pessoas caíram em cima. Então, o que eu acho que ele está querendo fazer é o seguinte: já que vocês estão reclamando que a vacina é comprovada cientificamente, então se a pessoa for vacinada, não precisa usar máscara. Mais uma vez, jogando para brigar um pouquinho aí, o que gera bastante estresse, né, entre os eleitores. Né? Não interfere tanto no mercado, mas interfere diretamente nos eleitores, que começam, aqueles que, por mais que não queiram votar em A ou B e aceitem votar nele, começam a repensar a situação, e aqueles que defendem com unhas e dentes continuam defendendo com unhas e dentes, esses aí não contam, né? Sempre vão defender, independente do que acontecer, isso tanto para A quanto para B, tá? Então, independente se a gente está falando do Bolsonaro ou não, então é um ponto para a gente ficar de olho, né, como que isso vai se desdobrar, mas se preparem porque vai ter algumas falas aí a respeito da situação de vacina, a respeito de usar máscara ou não, mas, né, não sou médico, não sou nada, não tenho capacidade para isso, mas eu ainda acho que vacinado ou não, usa máscara que mal não vai te fazer, né? Continua trabalhando, não tem jeito, vamos trabalhar, mas usa máscara, vamos se proteger, passar álcool em gel, vamos dar o distanciamento, não vamos fazer o isolamento social, nada de ir para festa, né? Para a gente poder sair dessa o mais rápido possível. Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele diz que o governo trabalha para aprovar o que for possível da reforma tributária, né? Então, que os pontos, isso ele quis dizer que os pontos mais críticos, né, da reforma tributária, aqueles pontos que geram muita discussão, pontos que têm muitas controvérsias, né, não vão ser colocados à votação agora.
Eles querem colocar para votação aqueles pontos que são de consenso geral, né, que todo mundo, que eles entendem que realmente vai passar, né, que não tem muito risco de não passar. Ou seja, a gente vai ter uma reforma tributária mais tranquila, mais simples, mas acontecendo, né? E por falar em reformas, né, as notícias que têm vindo lá do Planalto mostram que a reforma administrativa deve ser aprovada em julho, antes da reforma tributária, né? Então a reforma tributária aí, de alguma forma já ficando para, vamos falar aí, agosto, né? Se Deus quiser, para agosto ela ainda sai. Mas se sair uma reforma administrativa, a gente espera que seja uma boa reforma, né? Mas imagino que alguma coisa positiva deve vir dessa reforma administrativa, então vamos torcer. Por fim, né, a gente comentou um pouquinho sobre o Bolsonaro falando aí, pensando em eleições de 2022, né? Quem estava pensando em eleições de 2022 também era o João Amoedo do Novo, e o João Amoedo ele decidiu, ele tinha falado que ia ser pré-candidato, e agora ele desistiu dessa pré-candidatura, né? Então não vai ser mais o candidato do Partido Novo, ainda não se sabe quem pode ser o candidato do Partido Novo, e de alguma forma, né, o que se comenta, né, em algumas redes sociais, em alguns grupos, né, que a gente vai conversando, é que a terceira via pode surgir, né, do Partido Novo. Então, se surgir, vamos ver quem que vai surgir e se vai ter peso e força suficiente para tal, né? Já era imaginado que o Amoedo não tinha tanta essa força, né? E talvez tenha sido até uma forma de colocar o partido em discussão, né, em evidência, né, na mídia, falando que ele ia ser pré-candidato, depois na semana seguinte retira, né, e isso aí pode acontecer mais outras vezes, inclusive com outros partidos, né, não é exclusividade do Novo, a gente tem que saber que existe sim essa demanda acontecendo, né, de forçar, né, um cenário que fique positivo para o partido, né. Entrando já na parte de mercado brasileiro, né, o Ibovespa fechou hoje em queda, né, fechou em 129.441 pontos, queda de 0,49. Na semana fechamos em queda de 0,53, a gente passou a semana toda quase que no 0 a 0, indo voltando, né, aquela subindo, quando subia só um pouquinho, quando caía caiu um pouco mais forte, mas nem tanto também, né, mas hoje realmente não resistiu e deu essa queda, né, mas em junho a gente ainda está com uma alta de 2,56% e em 2021 com uma alta de 8,76%. Já o dólar Petax hoje ele deu uma disparada, né? Se a gente estava imaginando ele na semana passada quase batendo 5, vendo se bateria 5 reais quando, né? E nesse momento agora o dólar Petax subiu para 5,1190, uma alta de 1,10% no dia de hoje, que levou para a semana uma alta de 1,03, né? Então ele manteve a semana inteira mais ou menos na mesma faixa, entre 5,05 e 5,04, batendo 5,03, vou subindo um pouquinho mais, descendo, mas aí essa semana ele subiu, hoje ele subiu e fechou em 1,10. Então na semana com 1,03, em junho ainda estamos com uma queda de 2,16%, uma queda bem significativa. Em 2021 a queda de 1,50%. Já o Euro Petax, né, o Euro Petax ele subiu hoje também, um pouco mais leve, fechou em 6,1950, uma queda de 0,49. Na semana uma alta de 0,44, né, então mais ou menos o mesmo cenário que do dólar, né, que estava se mantendo um pouco abaixo, né, subida e voltava um pouquinho, mas hoje teve uma alta mais forte, mais pesada, né. E no mês de junho o euro continuou caindo ainda 3,20%, uma queda ainda bem significativa, né? E em 2021 a queda de 3,10%, né? Então esse mês de junho tem ajudado bastante, vamos ver como que vai se comportando aí daqui para frente o euro, né? E o dólar, para a gente dar uma acompanhada no câmbio. Coronavírus, né? Já temos 53,5 milhões de vacinados, desses 23,6 milhões com segunda dose, né? O total de casos já é de 17 milhões e 210 casos, né? Que é 210 mil casos, né? Que é 8,1% da população. De recuperados já estamos em 15 milhões e 670, né? Que dá 91,1% dos casos.
Em tratamento temos 1 milhão de pessoas, né, ainda 6,1% dos casos, e em mortes já temos 482.019 mortes, né, que é 2,8% dos casos ou 0,2% da população brasileira. A Anvisa, né, em termos de notícias, uma notícia bem positiva, né, a Anvisa autorizou a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos. Né, então a gente já passa a ter uma vacina que pode ser dada em alunos, né, que facilita aí a volta às aulas, né, que é tão importante para a educação desse país, que é tão necessária. Né, e vamos ver como que vai evoluir. Claro que ainda falta o mais importante, que é ter a vacina. Né? Banco Central, né, a gente falando aí de adolescentes voltando às aulas, né, o Banco Central diz que vai levar a educação financeira para 22 milhões de estudantes, né, com o plano dele. Esse plano é uma maneira de melhorar um pouco o Brasil. De forma geral, né, eu acho que não tem muito como escapar disso. Né? A ideia é que isso já entre no segundo semestre agora, né, de 2021 ainda, né, com o programa Aprender Valor. Né? E ele é voltado para a rede pública. Tá? Vamos ver se isso de alguma forma é espalhado também para a rede privada, porque é muito necessário. A gente tem que pensar muito nisso aí. Né? Eu estava discutindo esse assunto de educação financeira outro dia, né? Até com uma psicóloga que atende pessoas, que atende principalmente adolescentes, né? E ela tem sentido uma importância desse tema, né, na vida desses adolescentes, né? E vamos ver aí até se a gente faz uma live aí depois para falar, né? Vou chamar ela aí de novo, né? A Bruna, vamos ver se ela assiste aí, depois ela comenta, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? E como que a gente pode ajudar os nossos adolescentes, né, nesse processo evolutivo, né? Nesse processo educacional todo. Entrando em fatos relevantes do mercado, né, a B3 ela teve problemas operacionais durante essa sexta-feira, né, que atrasou a posição de custódia dos investidores, né? Então isso atrapalhou não só aquelas pessoas que investem diretamente em ações e principalmente no mercado BMF, né, que são os futuros ou que utilizam do empréstimo de ações, né, mas atrapalhou também aquelas pessoas que investem em fundos, né, porque os fundos em algum momento, né, eles podem investir em outros fundos que investem em outros até chegar em algum momento que investem em alguma coisa em ação. Né, então vários fundos também tiveram a custódia atrasada, né, a posição atrasada, que dificulta resgate, dificulta movimentações e etc. Né? Então, um cenário meio conturbado nessa sexta-feira, né? Quase que se fosse uma sexta-feira 13 ia ficar bem marcada, né? Mas graças a Deus ainda é uma sexta-feira 11 e esperamos que seja só águas passadas, né? Que a gente tenha um cenário mais positivo, né, daqui para frente, que provavelmente foi só algum problema que teve, que já foi solucionado, que vai ser completamente solucionado, né, e que a gente não vai ter esse tipo de problema na segunda-feira para frente. O Bank of America, ele elevou o Brasil para overweight, né, em portfólio da América Latina, ou seja, ele está dizendo que o Brasil está crescendo bem de uma forma boa e que é bom se colocar mais, quando você pensa numa carteira de América Latina como um todo, colocar mais peso no Brasil do que tirar os aportes do Brasil. Né? Então ele está considerando que ali que você tem que colocar uma carteira robusta ali para o Brasil, ou seja, as perspectivas estão positivas. Né? E a outra notícia que a gente teve muito relevante, né, que foi a market to market, né, ela recebeu autorização da CVM para ser depositária de CRA, né, e isso aí é um ponto importantíssimo, né, porque é um primeiro passo para uma concorrência a B3, né, no caso aí a concorrência a CETIP, né? E claro que é um processo lento, é um processo devagar. Isso a gente falou na semana passada das especulações, né, quanto a Bovespa para poder receber ou não uma concorrência. Esse é um primeiro passo, mas
é bem provável que seja passos devagar, né? A própria Market to Market falou que a ideia deles é que só daqui no próximo semestre, né? Só em 2021, só em 2022, que consiga uma autorização para também ser depositária de CRI, né? CRA é o crédito de recebíveis do agronegócio e o CRI é dos imobiliários, né? Então, a ideia é justamente essa, né? Que aos poucos ela consiga evoluindo, consiga captando volume, aumentando, para que efetivamente tenha capacidade, né, de virar efetivamente uma concorrência, né, algo mais robusto. E claro que se isso aí evoluir, né, provavelmente ela vai acabar entrando primeiro pela parte de CETIP, né, depositárias, depois vai começar a tentar pegar a liquidação, para só depois começar a tentar fazer operação, né? Então, eu imagino um processo meio longo ainda, né? Claro, que tem que acompanhar, ficar bem de olho nas notícias. Isso não significa que é para comprar market to market se tiver oportunidade. Isso não significa que é para comprar B3 ou que é para vender B3. Isso não significa absolutamente nada, tá, pessoal? É efetivamente só o ponto que a notícia diz, né? A notícia diz que a Market to Market recebeu a autorização da CVM para depositário de CRA. E também fala que eles vão fazer o CRI na sequência daqui a 6 meses. Ponto. Dali para frente é só os cenários que a gente vai escutando e vai vendo nos bastidores e vai entendendo de informação, né, das análises dessas notícias em cima disso. Tá? Não tem garantia de nada, então, e não significa que deve ou não evoluir de uma forma ou de outra. Principalmente que o preço das ações ela é precificado anteriormente ao fato, tá? Então pode estar precificando antes ou depois, tá? Isso aí a gente tem que discutir caso a caso, entender caso a caso, tem que pegar com um analista, fazer uma análise mais detalhada para quem tiver interesse ou não de comprar B3 ou de não comprar B3. Pesquisa Focus. O IPCA 2021 saiu, né, na segunda-feira passada, foi para 5,44, já a nona semana de alta seguida. O PIB para 2021 subiu para 4,36%, sétima semana de alta seguida. O câmbio se manteve estável em 5,30, né, com essa alta de hoje aí. Então, se a gente tinha uma esperança da pesquisa Focus reduzir o câmbio, com a alta de hoje eu acho que não vai acontecer. Né? E a Selic para 2021 aumentou para 5,75, né? Então voltando a subir aí a Selic, que estava em 5,50, né? Subindo para 5,75 na expectativa da pesquisa Focus. Vamos novamente aguardar para ver como que vai andar, né, o próximo resultado do Copom, né, que está chegando. Então vamos aguardar aí para a gente ver, né? O IBGE, né, o IBGE ele informou que o volume de serviços cresceu 0,7% em abril. Ele também previu que a safra de 262,8 milhões de toneladas para 2021. Além disso, ele informou que no segundo semestre de 2020, a capacidade disponível de armazenamento no Brasil foi 0,1% inferior ao semestre anterior, né? Caindo principalmente aqui no Sudeste, né? E na região Sul. Que caiu 0,1 também, o resto se manteve estável. Tá? Então é uma queda muito baixa, isso devido à movimentação são os players de armazenamento, né? Mas não teve uma movimentação muito grande, então eles conseguiram sobreviver durante esse período, né? O que é relativamente positivo. Um outro ponto também é que o IBGE está se preparando para que o censo, né, seja iniciado em 1º de junho de 2022, né? E, né, foi aprovado isso internamente. Claro que a gente ainda vai depender do orçamento para 2022, né? Igual esse ano foi cortado do orçamento, a gente precisa que o orçamento do ano que vem contemple, né, o censo demográfico, que é tão importante aí para várias políticas que a gente tem no Brasil, né? Já a FGV trouxe para a gente o GPDI, né, com uma alta de 3,4% em maio, e trouxe também para a gente o IPCS, que subiu 0,81% na primeira quadricemana de junho, né?
Então, basicamente, essas foram as principais informações que a gente separou para hoje, né? A gente sempre lembra, né, que a gente tem muitas notícias que a gente publica nas nossas redes sociais e no nosso site durante a semana. A gente traz aqui algumas que se repetem lá, outras novas, diferentes, né? E vamos tentando trazer alguns assuntos para vocês ficarem informados, né, para poderem tomar as melhores decisões de investimento, né? Vale ressaltar novamente, né, que a decisão de investimento deve sim levar em consideração esse cenário, né, o cenário político, o cenário econômico, todos os cenários envolvidos, para que você tenha maior capacidade de decidir, né, se aquele momento é o melhor para você fazer uma aplicação A ou B, né, um investimento A ou um investimento B, se é o momento de resgatar do investimento A, se é o momento de resgatar do investimento B, qual que é o seu plano, né, a sua estratégia. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais de estratégia, a gente falou que ia se falar essa semana, mas ela foi um pouco conturbada, a gente falou muito pouco, mas vamos falar um pouquinho mais de estratégia aí mais para frente, né? Espero que vocês gostem também e vamos conversando um pouco mais para a gente evoluir. É isso, eu queria agradecer a todos aí a presença, muito obrigado. Lembra novamente que fica compartilhado aqui no IGTV para quem perdeu o início, né? E fica compartilhado também no YouTube. Em breve a gente disponibiliza nessas plataformas e também a gente solta os tópicos, né, disponíveis em publicação e no nosso site para que vocês possam acompanhar. Muito obrigado, até sexta-feira que vem, mas antes disso a gente sempre aparece aqui para poder falar alguma coisa com vocês. Mas sexta-feira que vem a gente volta com mais um resumo semanal de notícias. Muito obrigado, até a próxima sexta, 6h30. Até mais, tchau, tchau.